Os conhecedores o tratam pela sigla 982 ou pelo sobrenome 718, adotado ano passado. Mas a maioria conhece ele por Boxster, que é um jogo de palavras que faz referência ao motor Boxer, motor transversal, e à configuração Roadster de carroceria. Porsche Boxster 718 GTS é o carro que nós vamos analisar hoje. Está no ar Os Especialistas. Os Especialistas. Oferecimento: Ford, Mercedes-Benz, OLX e Renault. Fernando, a gente só se dá conta que está envelhecendo quando lembra que participou do lançamento desse carro em 96 na Alemanha. Tivemos juntos nisso, hein? Você lembra? Caramba, me lembro. E esse carro era para ser feito, para ser um contraponto ao 911 por um veículo mais barato e tudo, né? Para não ter só um monoproduto como era a Porsche antes, né? Tirar a dependência da Porsche do 911. E o curioso é que naquela época eles diziam que esse era o carro para isso. Só que 6 anos depois chegou o Cayenne. Que mudou, revolucionou completamente a história dos chamados utilitários Sport, né? Como um fabricante de um 911 vai fazer um utilitário Sport, né? Pois é, lembra que os puristas achavam que aquele não era um Porsche de verdade, enfim, teve uma polêmica grande. Hoje todo mundo quer um. Até Rolls-Royce tem, né? Até Rolls tem. Então, Ferrari vai ter. Ferrari. Dizem, né? Dizem que a Ferrari vai ter também, vai né? ter. Então, mas esse aqui é um autêntico Porsche? Eu acho que sim, porque ele está bastante ligado à raiz à história da Porsche, né? O primeiro carro que foi feito, ainda um protótipo, era um conversível, né? No 356 Isso, com motor central. Isso, mas depois eles abandonaram, o primeiro 356 saiu com motor atrás do eixo traseiro, exatamente como era no Fusca, né? Então, mas ficou latente, né? A história dos Roadster, né, que a gente tem que explicar. O Roadster é um conversível específico, um conversível de 2 lugares. Isso. Existe conversível de 4 lugares, né, derivado de um sedã, ou eventualmente de um coupé. Quando ele tem só 2 lugares, ele é considerado um Roadster, né? Então esse carro foi uma volta às origens da Porsche, né? E na época, inclusive, ele, além de dividir o motor com o 911, todo o trem dianteiro, suspensão, amortecedores, tudo era do 911. Na época ele tinha um Boxer, um motor Boxer também, para explicar, é um motor com cilindros contrapostos, que aqui no Brasil ele é mais conhecido por ter equipado o Fusca, durante toda a existência do Fusca. E por que Boxer? Porque ele simula os movimentos do punho de um boxeador. Né? Sim, e hoje só Porsche continua, né? E a Subaru, que... Só tem 2 motores no mundo dessa forma. 2 aplicações de Boxer, pela Subaru e pela Porsche. Bom, primeiro ele tem um DNA fortíssimo, porque esse carro ele mudou, mas não mudou. É uma evolução daquele Boxer que a gente conheceu da primeira geração, né? Exatamente. Assim, ele mantém as características de linhas musculosas, linhas limpas, sem excesso nenhum, linhas funcionais, né? Exato, e é um carro de 1,27 m de altura. Realmente, para você entrar e sair, tem que fazer uma certa ginástica, né? Mas esse é o preço que se paga, além dos 480 mil. Exato, então como ele tem um motor central traseiro, né? Tem aqui as entradas de ar aqui na frente do paralama traseiro, e a bitola do carro bem mais larga na frente, atrás do que na frente, né? E o carro
A largura total com espelhos dá 1,99 m. Tem que 2 tomar metros? cuidado. 2 Praticamente 2 metros de largura de espelho a espelho. E o curioso é que você, Não olhando tem- o carro, não tem essa não dimensão. tem essa sensação, exatamente. E aqui tem a assinatura Porsche por tudo que é lugar, né? Primeiro, aqui depois vamos mostrar, tem um aerofólio móvel, que ele levanta a 120 km por hora, e quando você baixa para 80, ele recolhe de novo. Ele pode ser acionado manualmente também, ele Também, pode ficar levantado. ou automático ou manual. E o escapamento duplo central. Que é outra característica do carro que foi preservada, né? Essa última geração do Boxster, eu acho que realmente o carro se superou em termos de desenho, de apelo, sem contar essa cor azul Miami, que pode ser até chocante assim, mas as pessoas têm grande simpatia. Nesse carro não choca, nesse carro não choca. Outro detalhe é que ele ganhou a sigla 718. A partir de agora a Porsche está como regra, em todos os carros Sport vai ter uma numeração referente ao projeto, como é o caso do 911 e esse ao projeto 718. Eles aproveitaram, tanto é o 718 Boxster como o 718 Cayman, que é a versão coupé desse carro, que eu acho mais bonito, um dos carros mais bonitos que estão hoje à venda no mundo. E uma das críticas que na época do lançamento foi feita é que você não tinha acesso ao motor. Por cima não, né? O acesso é só por baixo. Nós vamos mostrar isso mesmo agora para você. E nós vamos ver aqui, olha. Então, aqui tem o famoso símbolo de óleo, né? Para você não confundir, um é pintado de amarelo, o outro de azul, né? E aí para o líquido do limpador de para-brisa. Então você vê, o porta-mala traseiro é realmente pequeno, mas para 2 pessoas é razoável, porque ele se soma ao porta-malas na parte da frente, que nós vamos mostrar também. E aqui na dianteira, um outro porta-malas, né? Um outro... Se é que a gente pode chamar isso de porta-malas? É verdade, você tem aqui um step, né? Quer dizer, que toma bastante espaço, né? É um carro para 2 pessoas. O volume do porta-malas é razoável, somando os dois, né? 275 litros, né? Para 2 pessoas só, depende de onde você vai, dá para passar um bom fim de semana. E lembrar que esse é um carro, esse é o 3º ou 4º carro de uma família, né? É verdade. Não é um carro para o uso diário, é um carro para você curtir, exato. Um fim de tarde sem a capota. Principalmente num país tropical, né? Mas vamos conhecer o carro por dentro? Vamos. Padrão Porsche, né, Fernando? Olha, sem dúvida. Console elevado, alavanca de posição também elevada, né? Aqui as borboletas superdimensionadas aqui atrás do volante. Aliás, esse é um volante que é opcional. Quer dizer, um volante de diâmetro ainda mais reduzido e na posição clássica da Porsche, que é praticamente vertical, né? Isso que define realmente o projeto do carro, que ele foi feito para você dirigir com esportividade. Nada de volante mais inclinado, não, é volante vertical mesmo, praticamente 90 graus. Conta-giros na posição principal do cluster, que é no centro. Que isso foi realmente uma decisão da Porsche, né? E todos os carros deles têm o conta-giro central. Tem até uma historinha que conta, né? Que isso é a posição que as pessoas antigamente, né? Que você tinha que explorar muito a rotação do motor. Hoje, com os torques fabulosos que existem, isso não é tão importante. Mas a tradição se manteve. Sim, isso é uma herança de pista, como a ignição à esquerda. Do lado esquerdo, exatamente. Quer dizer que depois teve alguns poucos imitadores, né, mas também todos os carros da Porsche aqui, inclusive, nada de botão. Nada de botão, né? Entendeu? Então isso aqui é a chave mesmo. Deixa eu ver a chave. Vou mostrar aqui a chave. Cujo perfil... A chave tem um perfil do próprio carro, né? Do Vamos próprio dizer, carro é um pouco... Mais o Cayman, ele lembra mais o Cayman. Lembra mais o Cayman. Que é a versão coupé do A chave aqui de perfil.
E é interessante a cor na mesma... E a mesma cor da carroceria, o azul Miami. É, o famoso, né? E o que impressiona na Porsche é essa tradição que a marca preserva, esse DNA. Você vê que essa arquitetura é a mesma que a gente conheceu daquele Porsche do Boxster do lançamento, de 93. Isso. Só que evoluiu, né? Eles conseguiram colocar aqui um multimídia central, enfim, mas é o mesmo carro. E outra coisa também que impressiona nesse esquema aqui é que você parece que vestiu o carro. Sim. Então, quer dizer, o banco ele tem uma característica de te manter na posição sem aquele aperto desconfortável, né? Você depois aprender só como é que você entra e sai, que não é tão fácil. É um carro bem baixo, né? 1,27 m de altura não é fácil, né? Mas eu ainda consigo entrar e sair bem, apesar dos meus quase 73 anos, tá? Mas eu entro e saio numa boa. Ah, cara, num carro desse a gente não tem dificuldade para entrar nem para sair, né? É verdade. E outra coisa também, né, que esse botão rotatório aqui que existe no volante, né, com as 3 posições, a posição normal, a posição Sport, Sport Plus e depois individual. E aparece aqui, obviamente, num dos mostradores, né, como que você mudou o modo de comportamento e ele muda tudo. Muda o som do motor, muda a resposta da caixa de câmbio, muda principalmente a firmeza da suspensão, você sente na hora. A diferença é realmente gritante entre a posição normal e a posição, por exemplo, Sport Plus. Isso é como aquele manetino da Ferrari. Exatamente. Isso, finalmente, o manetino da Ferrari inspirou também a Porsche, né? A Ferrari pode se inspirar em alguma coisa de Porsche, mas a Porsche inspirou também alguma coisa em Ferrari, né? Aí eu noto que esse carro tem um opcional do cronógrafo, né? Que é o chamado pacote Chronosport. Que é um cronógrafo que marca seu tempo de volta numa pista. Essa é a versão GTS, é a mais cara. É a mais cara. Então tem isso daí bem como o controle de largada, né? Você não fazer o 0 a 100 standard, por exemplo, em 4,1 segundos. E na versão que você coloca tudo que tem direito, né, baixa para 3,9. Então esse é um número mágico. Ele entra na categoria dos carros que aceleram de 0 a 100 em menos de 4 segundos. Menos de 4 segundos. E como todo Porsche, você pode ir equipando o carro com opcionais. Quer dizer, a lista de opcionais desse carro é imensa. Falando agora um pouco do motor, né? Ele já foi lançado com motor de 6 cilindros, que era o mesmo 911, né? E agora ele tem um motor de 4 cilindros. Era um Boxer 6 cilindros aspirado. Isso. Refrigerado a ar. Isso. Agora não. Agora depois que o 911 ficou 6 cilindros refrigerado a água, a vantagem que eu vi agora é o seguinte: eles aproveitaram, né? Eles diminuíram, precisavam por problema de emissões e de consumo de combustível, eles precisavam fazer um downgrade, ou seja, uma diminuição de cilindrada. Só que eles fizeram um motor inteiramente novo. A pessoa pensa que não, mas é um motor inteiramente novo e ele tem uma característica, ele só tem, apesar de ser um boxer, né? Normalmente um boxer tem um turbo de cada lado, né? Cada bancada de cilindros, né? Mas esse tem um turbo só, mas é um turbo de geometria variável, que é, para quem conhece, uma solução caríssima, né? Tanto que ele é aplicado muito em motores diesel, porque na aplicação diesel... Nos caminhões. Ele é mais barato e na maioria de muitos SUVs, né? Como a temperatura do escapamento no diesel é mais baixa, dá para você fazer uma turbina de geometria variável por um custo aceitável. Quando você passa esse turbo compressor para um motor de ciclo Otto, a gasolina ou eventualmente etanol, a temperatura sobe muito. Então, aquele material que faz as palhetas mudarem o ângulo de ataque no fluxo de gás é caríssimo, né? Então, praticamente só tem um carro no mundo que tem aplicação de turbo variável, que é o 911 turbo, não o 911 comum, que tem turbos convencionais, e esse carro. Só que em vez de 2 turbos de geometria variável que tem no 911 turbo, esse tem um turbo só. Tem um turbo, essa turbina é cara por conta dos materiais usados. Isso. Basicamente isso, por causa da temperatura elevada,
dos gases de escape e você fazer aquelas aletas, né, variáveis, né, que tem que ter um material realmente muito mais resistente ao calor, não é? E por isso que encarece tanto e não é uma solução acessível a qualquer carro, né? Bom, Fernando, mas a melhor coisa de um Porsche é poder dirigir um Porsche, concorda? Alguns têm alguns privilégios, né? Nem que seja por alguns dias, né? Como a gente, né? É isso aí, vamos partir para a alegria? Então, a gente vai começar a guiar o 718 Boxster, mas antes a gente vai ter... você vê aqui que o ronco já é bom, né? Mas se você quiser impressionar mais, ó... Você tem um amplificador. Tem um amplificador. E agora, esse amplificador, ele é mecânico, ele não é verdadeiro, virtual. Não é coisa não sai aqui no alto-falante. Não, isso é coisa verdadeira, né? E quando você coloca aqui, nós temos 3 posições. A normal, né, de guiar, a posição Sport, a posição Sport Plus e a posição individual, que você pode fazer algumas regulagens. E aí você volta aqui para o 0. Quando você passa para a posição S, ele automaticamente já liga a versão, vamos dizer, menos amplificada do escapamento, né? É menos calma, né? Então, e aqui quando você coloca na posição Sport Plus, já aparece aqui os amortecedores, o símbolo dos amortecedores dizendo que você escolheu a posição mais firme de resposta da suspensão, né? E interessante que você pode fazer as combinações individuais. Para isso existe aqui essa 4ª posição, para você combinar uma coisa com a outra aqui. E aqui esse câmbio é o famoso PDK da Porsche, né? É um câmbio de dupla embreagem, é um câmbio telepático, né? Exato, que sabe direitinho como escolher a posição certa, né? Sabe que Porsche é um dos raros carros esporte do mundo que você pode usar para levar seu filho na escola. Exato, não é o caso do Boxster, né? Mas porque não tem, só porque não tem espaço atrás, né? Mas você pode dirigir em baixa velocidade. Sim, mas é um carro que você pode usar tanto na pista quanto no uso normal na cidade, sem problema nenhum. Exato. É um carro para o dia a dia. Isso. Então, tem que tomar um pouco de cuidado, como sempre, quando você tem lombadas ou as valetas. É um carro muito baixo, né? É muito baixo, né? Mas isso não tem como resolver, né? É assim mesmo, isso é o que cobra quando você tem uma estabilidade acima dos padrões, né? E o Boxster realmente tem essa característica, né? Basicamente pelo seu motor central, que muda a maneira como o carro que se comporta em curvas. E tem um detalhe, o motor Boxster, ele é conhecido por ser um motor mais largo, mas menos alto, ou seja... Isso aqui foi só para dar um susto, viu? O meu amigo guerreiro aqui. O centro de gravidade desse motor, ele é bem baixo, então é uma das vantagens, além da oferta de torque que é fabulosa, né? Aqui você coloca o freio, aperta um pouquinho mais e ele termina com aquele, como nos outros câmbios convencionais automáticos, ele quer andar devagarinho. Aqui você controla no próprio... o creeping você controla no próprio pedal do freio. E esse carro tem o recurso do start-stop, ou seja, quando você para num sinal aí por mais de 3 ou 4 segundos, o motor apaga para... Certo. Mas quando você está nas posições Sport Plus, isso desativa. Isso desativa, entendeu? Em comparação ao GTS anterior, esse carro ganhou, acho que são 35 cavalos. É interessante também que você anda aqui com a capota levantada, nada de passar vento, de descabelar, nada disso daqui. Você nota aqui que tem um defletor também aqui na traseira para evitar a turbulência, né? Exatamente. Agora esse não é o melhor horário para andar com uma capota abaixada. O melhor horário é o fim de tarde, com o sol já baixo, ou à noite, uma noite agradável. Ainda daqui a pouco nós vamos botar a posição
S+, aí você vai ver que ele vai sentir bastante mais. Olha aqui, aqui ele já estaria em segunda, mas na posição Sport Plus ele já está em primeira. Ele né? segura a primeira, né? O ronco do motor muda, Muda. a rigidez da suspensão muda. A resposta no volante e principalmente a velocidade de troca das marchas. Você pode esticar muito mais as marchas, né? Com essa velocidade aqui, ó. E esse câmbio já é um câmbio veloz por natureza. Né? Câmbio PDK, né? Que significa em alemão Porsche Double Coupling, né? Porsche duas embreagens. Duas embreagens. Que, aliás, foi a Porsche que inventou esse câmbio, né? Ela primeiro desenvolveu isso para carros de corrida, depois deixou de lado, porque viu que era um pouco mais complicado. Na época não existiam controles eletrônicos como existe hoje, né? Então ela deixou de lado. Anos depois, 10 ou 15 anos depois, ela ofereceu esse câmbio estranhamente primeiro para a Volkswagen, que era a empresa que sempre teve ligação íntima, né? Sim. Com a Porsche, né? E aí a Porsche lançou o câmbio DSG, né? A Volkswagen. A Volkswagen. E pouco depois a Porsche resolveu fazer o PDK, né? Que é a versão mais esportiva, que ela aplicou em todos os carros dela hoje, né? Fernando, como a gente viu no porta-mala dianteiro, o carro tem um pneu sobressalente, um step, né? Isso é uma curiosidade, porque a Porsche não usa pneus run flat, que dispensam step. É a política da Porsche, ela não prefere utilizar só pneus convencionais, nada contra a tecnologia, mas eles dizem que por princípios nenhum carro deles tem pneus run flat. Então, ou eles têm um step, como é o caso aqui do Boxster, ou simplesmente eles usam um compressor de ar, às vezes com um inflatire, né, para recuperar a pressão, né, mas nada de run flat. E uma das características muito legais desse carro é a distribuição de peso. Quer dizer, o motor é central, mas ainda assim a distribuição de peso está perto do ideal, né? O ideal seria 50-50. Mas seria impossível num carro, né? Sim, com motor central. Com motor central, o motor traseiro. Aqui no caso a gente tem 46 na dianteira, 54 na traseira. Mesmo nos carros que tem motor dianteiro e tração traseira, nem todos conseguem chegar a 50-50. São raros. Duas perguntas. O que você gostou mais do Boxster GTS? Olha, é difícil até tentar responder essa pergunta, né? Mas a possibilidade de você ter três modos de condução é um destaque. Outros carros também têm, né? Mas esse daqui é muito bem preciso, né? E calibrado. Você sabe o que pode esperar da posição Sport e sabe o que pode esperar da posição Sport Plus, né? E a outra coisa que me impressionou muito bem foi a posição de dirigir, né? Realmente o volante, esse de diâmetro menor, praticamente na vertical, é como se você vestisse o carro, sabe? Então, a pessoa que... Os próprios bancos, né? É o conjunto, a ergonomia que é perfeita, né? Você olha aqui, ele é vazado, mas olha o acabamento e os materiais aplicados. Aqui, ó, né? Então, vazado, né? Mas com um tipo de toque até, vamos dizer, agradável ao tato, sabe? Isso não é plástico, isso é metal, né? É, metal, exatamente, né? Então, são os cuidados que mostram a diferença entre um carro premium e um carro não premium, ou uma outra categoria que eu costumo falar, quase premium. O Fernando, esse carro tem a capota ainda de tecido, né? Que é uma capota old school. Exato, mas com um material de primeiríssima qualidade, sim, sabe? Mas e de acionamento elétrico. Vamos ver quanto essa capota faz de 0 a 100?
Vamos fazer? Entre abrir e fechar? Entre abrir e fechar. No caso aqui ela está aberta, vamos fechar. Exato. E também é bom notar as características de isolamento acústico e de calor dessa capota. Outra coisa que me surpreendeu, hoje está um dia muito quente, 28 graus. O isolamento térmico dela. Nós fizemos um teste com a capota fechada, com a capota aberta. O ar-condicionado também é bem potente. Quer dizer, foi outra coisa também que eu gostei bastante do carro. Vamos lá contar? Você aciona aí o cronômetro aqui. Então vamos lá. 1, 2, 3. Dez segundos. 3, 2, 1. Segundos. Muito bem. Bem, meus amigos, esse foi mais um episódio dos Especialistas. Obrigado por nos acompanhar. Se você gostou, indique um amigo, ative as notificações, curta nossas páginas nas redes sociais, que a gente vai ver toda sexta-feira, né, Fernando, com uma novidade como essa aqui. E uma saudação especial para você. Até a próxima.